Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1, fala sobre uma história com dois lados. Uma história triste, que se torna uma história com muitas lições. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, no tempo que os reis iam para a guerra, então Davi enviou a Joabe e seus servos, com ele a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Era para ele ter ido à guerra, ele ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou da sua cama e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. Tinha uma mulher tomando banho na varanda, e esta mulher era muito bonita. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi. A mulher engravidou e disse: pejada estou. Está pejada, está pesada, estava tudo. Então enviou Davi a Joabe dizendo: envia-me Urias, o Eteu. Ele pegou e falou: me dá um marido da mulher aqui que eu preciso dar um jeito nele. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos do Senhor e não desceu à sua casa. Ele falou: vai lá para a casa da tua mulher, fica lá com ela, tal. Ele não foi e ficou com os soldados. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Perguntou para ele: mas por que você não foi ficar com a tua mulher? E disse Urias a Davi: a arca é Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não. Todo mundo trabalhando e eu lá, dormindo. Eu jamais farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá então, e amanhã eu te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, comeu, bebeu, embebedou ele, fez ele encher a lata, enfiou 51, foi dando gin, foi dando cerveja, sabe, fez aquela mistura, vinho, deu pitu, pinga, tudo para o cara, deixou o cara travado. Saiu a deitar-se na sua cama como os servos de seu senhor, porém ele não desceu à sua casa. Ele ficou bêbado, mas ele não foi lá para a casa dele não. Deitou numa esteira e ficou ali na porta. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe pôr na mão de Urias. Daí Davi pegou pesado. Ó. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja. Botou o cara na linha de guerra. E retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Armou uma arapuca para o cara. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Essa foi a história, o ponto-chave, onde Davi cometeu o seu pior pecado e onde a vida dele virou uma bagunça. Deus perdoou ele, mas teve a consequência do pecado. Deus perdoa os nossos pecados, mas existe consequência. E sabe qual foi a consequência? A família dele virou um inferno. A vida dele foi uma vida muito difícil.
E por isso o texto dessa pregação, ela fala nem careta e nem bêbado. De forma alguma, Urias desviou. E eu não vou falar de Davi, eu vou falar de Urias. A única coisa que eu vou falar de Davi, eu acabei de falar. Davi devia estar na guerra e estava em casa. Todas as vezes que você dá mole, todas as vezes que você não está na ativa do seu ministério, você está dando brecha para o inimigo te tentar. Aquela mulher, ela não ficou pelada lá pulando, lá dando estrela na frente do terraço para provocar o cara. Era lugar de tomar banho ali fora. Você nunca foi num lugar assim? Uma vez eu fui num sítio que só podia ir no banheiro, era numa casinha. E os vira-lata atacavam a gente de madrugada quando a gente ia no banheiro. E antigamente era assim, a mulher foi tomar banho lá fora, nem viu que o rei estava lá. Agora, o que o rei estava fazendo ali? Não é ruindade, meu filho. Mas todas as vezes que você relaxa na obra de Deus, você dá brecha. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está quente, você está cheio do fogo. É que nem quando você está jogando bola, você está ali naquela adrenalina, alguém te dá uma pancada, você nem sente, você levanta, você só vai sentir depois. Agora, se você não faz nada e fica vacilando, você vai tomar uma paulada que você não vai conseguir continuar correndo. É assim que o diabo age. Ele quer te tirar do nível de permanência. Porque a vida de um cristão, o difícil é permanecer. Pegar no fogo é bom, é rápido, mas só fica os valentes. É difícil você conseguir manter uma linha. E é exatamente isso que Urias fez. Ele manteve uma linha de fidelidade que Davi não conseguiu. Davi era de Deus. O outro não. O outro era o quê? Eteu. E o Eteu deu mais exemplo do que Davi. Isso acontece muito. O que falta na terra hoje é fidelidade. E quando eu digo fidelidade, eu também digo princípios e caráter. Eu não vou bater na tecla que cristão tem que ter vergonha na cara e tem que ter caráter. Só que não adianta nada, porque nos últimos dias isso vai começar a ser a maior arma de Satanás. Deixar você tão frio que você se torna pior do que o ímpio. Urias significa chama do Senhor. E é isso que Deus está procurando. Pessoas que são chamas. Pessoas que alguém olha e fala: meu Deus, eu quero ser igual a esse cara. Ele pega fogo. Não são pessoas religiosas, mas o mundo precisa de pessoas que peguem fogo, que tenha caráter, que não tenha só dons, mas que tenha frutos. Você viu, aliás, apareceu no jornal, né? Apareceu uma falsa enfermeira que deu vacina nos empresários de Belo Horizonte. Então os malandros se juntaram e vamos tomar uma vacina fora da hora. Se juntaram tudo lá para tomar vacina. A mulher não era enfermeira e aquela vacina era soro. O ruim enganando o pior. É exatamente como a terra está. A terra está cheia de pessoas infiéis. Como que alguém tem coragem de roubar um cilindro de oxigênio e sair correndo? O que está acontecendo? As pessoas, elas mostram o caráter dela nas crises. Qual que é o grande medo numa crise mundial dessa? Das pessoas saírem arrebentando supermercados, roubando gasolina, quebrando a sua cabeça, entrando na sua casa querendo morar lá. Esse é o problema. Pessoas que por suas emoções elas se transformam. Cristãos que são muito crentes, quando está tudo bem, mas que quando está um pouquinho longe da igreja, já começa a mostrar sua carnalidade. Nós temos hoje uma falta de fidelidade nas informações. Você vê que quando o SUS foi cobrar lá o CPF das pessoas que tinham morrido, eles não tinham nem ficha de quem tinha morrido de Covid. Eu tenho uma prima que trabalha no hospital, que o hospital falou: bota Covid. Então o mundo está vivendo uma mentira de informações. Você não sabe mais no que você acredita. Você vai trocando de canal e fala: não, esse aqui eu não posso ver, porque esse aqui viaja, esse aqui só mete o pau, esse aqui pode ser que seja verdade. Nós estamos vivendo num tempo de egoísmo, numa falta de fidelidade com amigos. Você era amigo de muitas pessoas, mas quando ela passa dificuldade, você some. Falta de fidelidade conjugal.
Nunca se ouve e nunca se viu tanta baixaria dentro da igreja evangélica. O pior não é o cara cair, porque ele é carne, ele pode trair a esposa, ou a esposa trair o marido, porque o que tem de gente aprontando. O problema é o cara continuar no altar, continuar no YouTube, continuar ministrando como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Davi, quando caiu, quando aprontou, o cara foi para uma caverna, sofreu, sentiu os ossos secarem, teve um nível de arrependimento, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Ah, pastora, mas tem gente que fala assim, eu sou igual o rei Davi, eu peco porque eu sou igual o rei Davi. Deixa eu falar uma coisa, quando você ouve um homem, pastor, falando um negócio desse, eu pequei como o rei Davi, essa é uma mentira que tem, porque o rei Davi não era sacerdote, o rei Davi era homem de guerra. O sacerdote que faz um negócio desse, desde o início, escuta o que eu estou falando, ele não foi curado, e ele não tinha o DNA, porque um homem de Deus, que tem o DNA de fidelidade, ele não suja o altar. Então, ele nasceu para isso. Quem nasceu para o altar, passa dificuldades horrorosas, passa tentações muito maiores, mas ele não usa o altar para melhorar. E a maioria das pessoas usa o altar para melhorar. Muitos usam o altar para fazer terapia, para ela ficar boa, para ela ficar bem. E é por isso que essas pessoas não querem sair do altar, porque o altar faz bem para elas. Existem likes, existem aplausos e existe a aprovação do homem. E está cheio de pessoas que usam o reino para elas se sentirem bem. E é exatamente isso que Deus não está precisando. Ele está precisando de chamas, de pessoas que, por mais que tenham dificuldades, são extremamente apaixonadas e morram por Jesus. Porque nos últimos dias, o que Deus vai precisar é de pessoas que resistam até o sangue. Ele vai precisar de pessoas que segurem a onda, de pessoas que vão até o fim. Por isso que Deus está procurando pessoas com caráter, não bons levitas, não bons pregadores, não pessoas famosinhas, mas pessoas que têm caráter, que não fala assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas pessoas que se preocupam com a aparência do mal, pessoas que querem refletir a glória de Deus, pessoas que não querem que nada faça ninguém cair, pessoas que vivem para Cristo. É exatamente isso que Urias era um homem que era fiel, pessoas que você faz de tudo para ela ser ruim, mas ela não consegue. Um sinal forte que Urias era um homem de Deus, é o que eu acabei de falar, que ele se manifestou antes de ser enviado para qualquer coisa. O cara já tinha um caráter. Não tem pessoas que você fala assim, pô, esse cara só falta se converter. O cara tem mais caráter que muito crente. E você só fala assim, essa menina só falta se converter. Meu, que gente boa, que família boa. Só falta se converter. Isso é uma vergonha para o cristão. A primeira falta de fidelidade aqui, como que eu já expressei, foi exatamente essa. Você precisa estar aonde Deus quer que você esteja, e Deus não quer que você esteja em casa parado, sentado, esperando o governo se juntar para trazer uma solução para a sua vida. Não, eu vou ficar aqui esperando até a vacina chegar. Tudo bem, chega a vacina, vai aparecer outra coisa, outra situação difícil. Nós estamos no início das dores, agora vai começar o rock and roll. Então não adianta você ficar sentado e falando, eu vou ficar aqui esperando alguém me ligar, eu vou ficar esperando um milagre, como se orar não fosse nada. Orar é a maior arma de um cristão, como se adorar não fosse nada. É nesse momento que Deus está falando para você, vamos, eu quero saber quem você é. Não saia da guerra, não pare de orar pelas pessoas, não pare de estender sua mão e orar pelos enfermos, não para de clamar. Não deixa, Urias, a chama apagar no seu coração. Não deixa. Não fique em casa quando você tem que estar na guerra.
Não fica vacilando. Entretenimento é bom. Netflix, maravilha. Videogame, sensacional, né? É bom ficar brincando, conversando. Mas chega uma hora que é o seu tempo com Deus. Chega uma hora do dia que você fala, agora vai começar. Cada um tem sua hora, meu irmão. A minha hora é na madrugada, eu já aviso minha cachorra. Falei, ó, se prepara, boto até 2 algodão no ouvido dela, ligo o som e começa a xarabalabaçária, e ela dorme. Eu falo, acorda, vamos orar. Cada um tem sua hora, mas eu não posso achar que, deixa pra lá, meu, o dia que voltar, voltou. A igreja somos nós. Urias era heteu e não judeu. Quem tinha que dar o exemplo? O judeu, não o heteu. E às vezes, é exatamente por isso que ninguém se converte. Porque o cara fala, o crente que tinha que ser luz, que tinha que me dar exemplo, e o cara do mundo é mais fiel do que o crente. Davi mandou o cara para casa, falou, você vai embora. Porque a mulher chegou e falou, eu estou grávida. Daí Davi falou, meu Deus, daí o diabo já entrou e deu as ideias. Você sabe que todo plano macabro que vem na tua cabeça é do capeta, né? De Deus vem a criatividade, as ideias boas, construtivas. Do diabo vem as ideias de vingança. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai falar para ele ir lá com a mulher dele. Daí ele engravida a mulher dele, fala que o filho é dele. E mesmo se nascer ruivo que nem eu falo que eu nem sei quem é essa mulher. Falei que sei lá, falo que ele nasceu enferrujado, mas eu não tenho culpa. Eu não tenho nada a ver com essa bagaça aí, eu não tenho nada a ver com isso. Só que o cara era tão fiel, que ele viu os amigos dele, tudo sentado no chão, na porta do templo, tudo guerreando. Daí sabe que ele falou, eu vou ficar dormindo, comendo um bolinho de chuva, no meio da guerra, com a minha mulher, vou não. Eu vou ficar com os caras. Ele fez isso careta, presta atenção. Ele fez isso 2 vezes, careta e bêbado. Careta, ele falou, eu não vou ser infiel à obra que Deus me deu. Quantas pessoas, quando não tem mulher, não tem marido, morre por Jesus. E quando se casa, abandona completamente o ministério. Acha que a criança vai ficar o dia inteiro ali em casa correndo e te beijando. Ela vai crescer e vai ser uma flecha. E ela vai ser uma grande pessoa, um grande missionário de Deus. E você não pode morrer. Filho é bênção, não é cruz para te matar. Então o que você não pode fazer é achar um marido, uma esposa e achar que aquilo veio como um presente e uma aposentadoria para você. Muito pelo contrário. Deus te deu uma família para te alegrar, para te dar força para continuar. Não para você desistir, abrir mão de tudo. Porque a maioria das pessoas, não sei o que acontece, começa a comer pudim, começa a comer que nem uma baleia, engorda, fica em casa lá tomando Coca-Diet. Não sei o que acontece com essas pessoas. Antes era disposto, vivia de madrugada correndo, louvando, adorando. Agora parece uma velhinha. Pessoa de 15, 20 anos, tem disposição para nada. Você vai orar, a pessoa, quando você olha, ela está no celular. Não tem vontade de buscar Deus. Uma geração que gosta de falar de Deus e não conhece um versículo. Eu vejo pessoas que têm potencial para pregar, a pessoa fica toda animadinha, pá, mas não sabe um versículo, você sabe que ela é rasa. Pessoas que não são profundas, que não param para aprender, você nunca vai levantar para ensinar, enquanto você não ficar sentado para aprender. E sentado para aprender não é uma semana, não é 2, não é 3 anos, não é 4. A vida inteira você vai ficar aprendendo. Ele mandou Urias para casa, mas Urias era obediente, falou, eu não, está o pau comendo, e eu vou ficar no bem bom. Está cheio de pessoas que têm dinheiro, que podia viajar, ficar curtindo, e não estão nem aí para ninguém, mas não estão. Estão lá na Cracolândia entregando hambúrguer para as pessoas. Porque não consegue viver bem sabendo que os outros estão arrebentados. Não consegue ser feliz sabendo que você tem um irmão que está doente. Você não consegue ficar em paz sabendo que tem irmãos da igreja que estão morrendo. Você não consegue viver a sua vida. É assim que é um homem fiel a Deus. Ele não é egoísta. Hoje eu não vou não é minha escala.
E eu tô com uma ponta de dor de cabeça. Quem é crente, quem sobe no altar, sabe que dia de culto dói a cabeça, dói o pé, dói a unha, dói o joelho, dói tudo. Para você não vir, acontece milhões de coisas, mas não existe possibilidade de não ir à guerra. Se essa igreja estivesse aberta agora, ela ia estar lotada. Porque as pessoas estão mais preocupadas com o seu espírito do que qualquer outra coisa. Ele não achava certo ficar descansando enquanto as pessoas estavam se matando. Enquanto metade do mundo está guerreando, existe uma metade do mundo, eu não fui afetado, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou fazer um baile funk em Paraisópolis, entendeu? E R$300 para entrar, e quem quiser vem, quem não quiser não vem, e é nós, e vamos pro funk. Daí você vai conversar com esse cara, você tem alguma coisa na cabeça? O cara vai falar, o quê? Como assim? Estou vivendo a minha vida, você quer que eu pare a minha vida? A maioria das pessoas faz isso. Você quer que eu pare minha vida por causa dos outros? Jamais, minha vida tem que continuar. As pessoas são assim, ninguém quer pagar preço por nada. De acordo com a Bíblia, em Deuteronômio 23:10, enquanto o povo estivesse em guerra, era proibido ter relação sexual. Agora, o heteu obedeceu a Bíblia, e o judeu não. O cara do mundo obedeceu. Você botou errado. 23:10. Limpa o ouvido da cera. O cara, o que ele fez? Ele era um heteu. Obedeceu a Bíblia. O judeu olhou e falou, peraí, eu não tenho nada a ver com isso não. Deus, espera aí, não é assim também, né, cara? Você está falando que antes do casamento eu não posso dar umas bitocas na vizinha? A vizinha é a única coisa que eu tenho para me consolar. Mas isso é uma doutrina do Bola de Neve, hein? Vocês estão viajando, hein? O que tem de mais entrar no Tinder? O que tem de mais eu fazer isso? O que tem de mais eu fazer aquilo? O que tem de mais eu fazer isso, fazer aquilo? O que tem de mais eu chamar a mulher do soldado para trocar ideia? Foi isso que o diabo falou na cabeça de Davi. Não falou assim, vai lá, pega a Batseba, enche ela de beijo, joga na banheira e joga na parede, fala, lagartixa, vem aqui que eu te pego. Não foi isso. Ele não chegou cantando, se eu te pego. Ele não falou nada disso. O diabo falou, vai trocar ideia com ela só, e daí? Chamou ela, falou, e aí, tudo bem que você usa no banho Luxo? L'Occitane, como é que é, ervas. Começou aquela conversinha mole. Aonde foi parar? Na cama. E a pessoa acha que não, essa aqui que eu vou evangelizar no Tinder. Eu vou começar a trocar uma ideia, porque a pastora fica sozinha, então eu vou conversar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem condição de conversar com o Espírito Santo e não valoriza os seus amigos carnais com relações reais interpessoais, você está vivendo a maior mentira que existe. Porque o maior caso de patifaria emocional é na internet. Eu cansei de ver menina que o cara dava presente, dava celular, caro, dava iPad, iPod, dava isso, dava aquilo, e o cara não era homem, era uma mulher. Nunca mostrou a cara e pôs um negocinho assim, um programa que tinha no iPad que mudava a voz. E falou, oi gata, pode ficar nua? A menina achou que era o varão da vida dela. E sabe quem era? Uma menina que não batia bem. Quantas pessoas se arrebentam? Tem um programa de televisão que mostra isso. Você conhece a pessoa na internet, ela bota outra foto. Ela não bota mais o Brad Pitt, porque já todo mundo viu quem é ele, né? Mas ela bota um outro cara, chega lá, você encontra. Você não sabe nem quem é. Você entra no barzinho para procurar o cara, né? Que te javecava. Aí você olha, fica procurando assim, 1,90 m para cima, assim. Daqui a pouco ele bate no teu joelho.
Oi? Você, não acredito. Cara, ei, sou eu, seu varão. E você, o que eu fiz? Pensei que você não ia gostar mesmo. E você, não, tudo bem, a gente põe escadinha e tudo. Gente, pelo amor de Deus, tá cheio de gente se arrebentando, não viaja. Não vive sonhos lúdicos de gente maluca. Você precisa de amigos reais que na hora do vamos ver vai estar com você. Para de criar amigos que não existem. Conversa e abre sua vida inteira para uma pessoa que você não sabe nem quem é, parece doido. Daí o cara, Davi, chegou e falou, chega aí, senta na mesa, você vai beber. O cara nem gostava de beber, o cara olhou e falou, puxa vida, só por Jesus, né? Fala aí, se aparecer um anjo e falar enche a lata, você vai fazer o quê, né, cara? O cara olhou, tá? Uma coisa é você dar álcool pro bêbado, outra coisa é você dar álcool pro careta. Vai dar álcool para quem nunca bebeu. A pessoa fica vermelha, roxa, querendo morrer. Aí ele tomou tudo, ficou com aquela vontade de vomitar horrorosa. Eu lembro da minha irmã, o primeiro porre que ela tomou. A gente sempre lembra dos outros, né, quando bebe, não da gente, né? E ela pegou, botou só da limonada na pinga, porque a amiga dela ficou com o cara que ela gostava. Ela tinha 13 anos. Daí deram um goró, ela tomou um gorozinho, e chegou vomitando no quarto. E falou para minha mãe, eu estou apaixonada. E a gente, e vomitou, no outro dia morrendo de vergonha. Porque a bebida faz isso, você fala tudo que você nunca faria e nunca falaria uma idiotice tão grande. Em Provérbios disse que o vinho deixa o cara tão imbecil que ele começa a ver coisa onde não tem e olhar para a mulher dos outros. Isso todo mundo sabe. Você chega numa mesa, assim, num restaurante, os crentes estão sempre rindo, comendo esfirra fria de palmito, né? Você já percebeu? Crente pode estar comendo pedra que está... Ninguém sabe do que está rindo, né? Refrigerante sem gás e está rindo. Daí chega os bêbados, ninguém está rindo, está todo mundo quieto. Passa 10 minutos que chega o goró, começa. Porque o cara não tem coragem, ele não tem alegria genuína. Então ele precisa se entupir de pinga. Só que Urias não precisava disso. Olha que situação chata. Você já é feliz e alguém fica enfiando goró em você para ver se você faz besteira. Só que mesmo bêbado, você não relaxa em suas convicções. Mesmo bêbado, você não faz besteira quando você é uma pessoa que tem caráter. Não, mas eu fiz isso porque eu bebi. Quando o cara é ruim, ele faz careta mesmo. Agora você vê os caras crentes, que tem mãe crente, e o cara sai para desviar no mundo. Você não consegue ser ruim. Você fica lá, dançando reggae, sendo idiotinha, entendeu? Mas você não é um cara ruim. Você não vai pegar um carro e sair atropelando os outros. Você não vai fazer coisas de gente pilintrada. Só que depois que ele ficou bêbado, ele podia pensar, garçom, aqui nessa mesa de bar, e ficar lá, enlouquecido, e voltar para a mulher dele e falar, vem aqui meu amor. Só que o que ele fez? O álcool, o veneno, a droga nunca vai ser maior que a sobriedade do Espírito Santo. Ele falou, meu lugar não é em casa, meu lugar é na guerra, mesmo bêbado, mesmo zoado, mesmo doente, mesmo travado, mesmo não falando nada com nada. Meu lugar é na guerra. Bebaco, ele foi deitar no chão, ele dormiu numa esteira. Sabe por quê? Porque nem bêbado você trai a Deus. Existia uma esteira para ele. Essa é a proteção que Deus dá para aqueles que são filhos, que são príncipes, que hoje estão na Cracolândia, que hoje estão enchendo a lata, que estão me escutando. Quantos de nós éramos para estar mortos? Eu lembro que a minha mãe tinha um Voyage vermelho, daquele quadradinho, e eu não sei por que ela me emprestou.
a bondade dela era muito grande. Eu nunca emprestaria um Voyage vermelho para mim, nunca. Porque ele virou um gol, de tanto que eu bati atrás. Eu não via nada atrás, nem na frente, nem no lado. Até hoje, eu acho que tinha um farol em Itanhaém, eu nunca vi esse farol verde. Sempre estava vermelho e eu passava, sempre. Eu nunca me arrebentei, eu nunca me estourei, eu só desenvolvi a lataria do lado. Porque o carro estava meio antigo, eu deixei ele mais moderno, sabe? Levantado as lanternas, mais arredondada a frente. É um carro mais redondinho, entendeu? Porque eu não gostava meio quadrado. Mas Deus nunca deixou acontecer nada, nem com o apóstolo Rina. A gente fazia coisas que eu falava, meu Deus, agora eu morro. E não morre, porque tem uma esteira, porque tem uma proteção. Ele não ia morrer bêbado, porque existiam anjos ali que levaram ele para o propósito dele. Nem bêbado ele ia trair a Deus. Nem bêbado o crente tem motivo, razão ou desculpa para dizer, eu fiz esse pecado porque eu estava bêbado. Não tinha o que fazer. A ação do Espírito Santo era maior do que a ação da carne. Isso só mostra 1 Coríntios 10:13. Não existe tentação humana que você não suporta. Antes vem o livramento junto. Deus sabe que ele não queria beber, mas mesmo assim ele conseguiu vencer bêbado. E você, careta, não consegue muitas vezes falar não para o diabo. O que Deus estava falando para Davi? Ele estava falando assim, Davi, se você ouvir esse sinal que eu vou te dar agora, você não precisa matar Urias e a sua família inteira não vai morrer. O crente bêbado, ele guardou a sua paixão, o seu amor, o seu temor pelo Senhor. E o desviado sóbrio, dentro do reino, desagradava cada vez mais a Deus. Às vezes, a pessoa julga, a pessoa acabou de chegar na igreja, você, mas essa pilantra acabou de chegar, eu estou na fila do varão, e ela passou na frente. Sabe por quê? Porque você está se portando como um crente bêbado. Não como um crente bêbado, você está se portando como desviado sóbrio. E a crente bêbada é apaixonada por Jesus, recebeu o dom, recebeu o fruto, recebeu uma linha e vai obedecer até o final da vida, porque ela nasceu com esse DNA de obediência. E você não. Quantas pessoas que estão na igreja que quando aparece aqui na fila para pedir oração, na célula dá desânimo. A pessoa sobe aqui e você fala, meu Deus, por quê? É o mesmo assunto. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa 6. Pastor, não consigo parar de bater na minha mulher, o que eu faço? Se prende, vai lá na prisão e se entrega. Fala, boa tarde, eu sou um endemoniado, preciso ficar preso 10 anos. Sempre a mesma coisa. Pastor, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Eu não sei se eu continuo na igreja, se eu vou para outra. Eu não sei, eu estou sentindo um negócio. Você pode sentir negócio o ano inteiro. Seus primeiros anos de conversão, você sente o que você quiser. Mas chega uma hora que acabou, meu irmão. Acabou, é hora de pagar preço. É hora de dar teu sangue. É hora de ser fiel até a morte. É hora das pessoas olharem e falarem, eu quero ser como um dos valentes de Davi. Você tem que ser um. Ninguém está procurando o príncipe de Deus. Ninguém está procurando pessoas que pregam bonitinho, que falam bem, que cantam bonito. Ninguém quer saber disso. As pessoas estão procurando guerreiros, pessoas sem nome, sem sobrenome, que ninguém sabe quem é, mas que tem as marcas do evangelho. Pessoas que passaram as piores coisas, mas estão em pé louvando e adorando a Deus. Tem gente que não tem Jesus, mas está muito mais perto do céu do que o próprio crente. Ele não era um judeu, Urias era um heteu, mas ele aprendeu que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa alcançará misericórdia. Não seja uma pessoa que fica, não vou falar nada, deixa para lá, Deus esquece, e as pessoas vão esquecer.
Eu não faço nada para Deus, mas você fez com alguém, você não se acerta, deixa que passa. Sabe igual o casal que vive assim? Um arrebenta o outro, não pede perdão e deixa rolar. Uma hora ela esquece, é lógico que ela esquece, mas depois de 20 anos ela lembra a data, a hora e o que você falou. Davi dá testemunho em Salmos e diz: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Você entendeu como isso aqui não tem nada a ver com um bando de traidor que existe na igreja evangélica, mentiroso? Gente que vende vassoura, gente que vende pé de milho, gente que fica fazendo de tudo, de vez falar a verdade, fala: olha gente, eu tenho um programa de televisão, tenho um tostão para pagar, você me ajuda. Mas não fica mentindo para as pessoas, não fica fazendo leilão. Quem dá 1, quem dá 2, quem dá 3, quem dá 4, quem dá 5, quem dá 6, quem não dá nada. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Você tem que sentir na carne quando você faz uma besteira. Isso é caráter. Davi era um cara que tinha o coração segundo o coração de Deus. O grande erro dele foi que ficou vacilando. Mas quando ele percebeu que ele fez besteira, ele sentiu na carne. Falou: não quero isso para mim. É diferente de crente que peca e fala para mim: mas eu não estou me sentindo mal. Tem um monte de gente que fala para mim: mas eu não fiz nada de errado, eu nem estou me sentindo mal. Eu olho e falo assim: não é chama do Senhor. Não é como Urias, não é tocha. Esse aí pode ir até para o céu, levado sem querer. Ou vai na segunda leva, mas não é tocha. Quando você é tocha e você faz besteira, teu chefe não precisa te avisar, teu pastor não precisa te avisar, tua mulher não precisa te avisar, ninguém precisa te avisar. O Espírito Santo na hora te reprime e fala: olha aí o que você fez. Você fica mal. Por que crente não peca? Não é porque é tonto, é porque você não quer ficar longe do Espírito Santo. Você tem pavor de sentir aquele vazio. O apóstolo Rina foi numa entrevista, o cara perguntou: mas por que Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? Porque pelo primeiro momento, por causa do pecado do mundo inteiro em cima dele, ele sentiu esse vazio. E toda vez que a gente erra, e toda vez que a gente faz besteira, a gente tem que sentir esse vazio. Mas e o cara que está no altar e não sente esse vazio? Ele está lá para se tratar. Porque ele acha que o tratamento dele é aplauso. Porque ele acha que o tratamento dele é aprovação dos homens. Mas o nosso tratamento quando a gente peca não é isso. É a confissão de pecados. É passar vergonha. É sentir, é pedir perdão para as pessoas, não é fingir que nada está acontecendo. Davi precisou aprender na pancada que não dá para esconder pecado, você vai ficar a vida inteira sofrendo. Deus mostrou Urias para Davi, por isso que Davi queria matar ele. Ele falou: olha aí como você tem que se comportar. Olha como você tem que se comportar. O que restou para Davi foi colocá-lo na frente de batalha para morrer. Só que ele não ficou assim: eu não acho certo eu ir para frente de batalha. Eu não acho certo. Entendeu? Eu acho que eu mereço honra. Ele não falou nada. Porque quando Deus te unge para uma guerra, não importa qual que ela é, você vai. Uma menina disse para mim: eu fico muito triste na unção pastoral. Eu falei: por quê? Ela falou: porque as pessoas, elas ficam lá chorando, mas elas choram de emoção, mas elas nem sabem o que vem pela frente, que elas vão apanhar tanto. Eu falei: nossa, que coisa mais encorajadora. E agora eu falei em línguas. Encorajador, irmão. Isso é coisa que se fala para a pessoa. A pessoa está toda feliz. Quando Deus te unge para alguma coisa, eu já vi gente que fala assim: não me manda para não sei aonde, não me envia para não sei aonde, não me envie para não sei aonde. Eu olho e falo: ixi, aí não dá em nada. Crente raiz fala: Senhor, eis-me aqui, me manda para onde for, só não me manda para o inferno. Urias era crente raiz. Não, mas na verdade eu tenho uma chamada com o Mickey.
Eu tenho uma chamada, na verdade, em Paris. Eu sonhei com a Torre Eiffel. Crente raiz fala, me leva para qualquer lugar. Um dos grandes marcos desse ministério foi exatamente esse. Depois que o ministério bombou, apareceram pessoas que chegaram, tudo bem, eu sou formado em teologia em Harvard-Slovers, né? Sou pós-graduado em Slack-Slicksons. Quando é que a gente pode começar o trabalho, não sei aonde, qual vai ser o salário? Daí todo mundo ria. Falava, meu filho, aqui não é assim não, aqui é assim, ó. O cara tá aqui no culto, daqui a pouco ele, eu vou para Angola, ninguém perguntou. Daí ele vem pro apóstolo, olha apóstolo, Deus me abriu uma porta lá em Angola. O cara pega a mala, a mochila dele, põe nas costas, sem um tostão. Chega lá em Angola, o ministério bomba, cresce, os enfermos são curados, os demônios são libertos, a igreja explode. É exatamente assim que aconteceu. E as pessoas querem entender, mas vem aqui, qual que é o plano de marketing que teve na igreja Bola de Neve? Será que foi o poder da prancha? Será que a unção estava na quilha? O que vocês fizeram? Eu falo, gente, você não precisa fazer nada. Você só precisa cumprir o ide. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vai aonde Deus manda. Vai aonde Deus manda. Não, mas não posso, porque minha casa tem jardim. Eu não posso, porque eu acabei de plantar um vasinho de alecrim, eu tenho que regar. Não, eu não posso, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não queria ir para lugar nenhum. Por mim, eu ficava sempre aqui. Agora eu quero ir para qualquer lugar. Quando o Rina me mandou para o Rio de Janeiro, eu falei, Rina, chega aqui, você é meu irmão, manda outro. Porque quem for para o Rio, vai se dar mal. Porque aquele lugar é o inferno do Brasil. Então você manda uma pessoa meio chata, não eu. Porque a gente é da família e tal, entendeu? Falei, não vou a lugar nenhum. Cheguei na minha casa, deitei. Abri um livrinho, estava escrito assim, o Espírito Santo é missionário. Eu falei, que bom, ele que vá. Aí passou um tempo... antigamente os cultos era só pancadaria, gente voando na cadeira. Ele pôs a mão na minha cabeça e disse assim, se eu não enviar você, eu não envio ninguém. Eu falei, que delícia de profecia. Quer dizer, se você não for, não vai ninguém e vai ficar lá o negócio. Eu peguei e falei, quer saber, meu? A vida vai passar tão rápido. Eu vou dar minha vida para Deus lá e vamos vai, que se dane, vou fazer o quê? Hoje tem 20 igrejas. Mas alguém precisava fazer isso. O pastor Giba morava, estava quietinho com a minha irmã, teve filho, foi para Itanhaém. Foi para lá. Não tinha salário não, viu? Tinha ajuda de custo. Foi o primeiro lá, foi lá. Ajuda de custo para viver lá. Morava na casa que a gente tinha e a igreja está lá na frente da praia. Agora, tem pessoa que você manda para um lugar bom, porque Itanhaém não tinha nada de bom. Você manda para um lugar bom, a igreja não vingou até hoje. E sabe o que a pessoa fala? É Jezabel. É Netuno. É Manjá. Saiu do mar correndo atrás de mim. É sempre uma visão louca. Sabe por quê? Porque está no altar para se curar. Não vai para a guerra. Não vai para a guerra. Descansa. Domingo prepara uma palavrinha, vai para a igreja se arrastando. Não tem sede de almas. Não tem fome do poder de Deus. E principalmente não é fiel. Pessoas que são fiéis aos que Deus deu na mão. Você morre com o que Deus deu na mão, mas você não desiste. Você pensa que pastor que vai para campo não sofre? Nasce filho com problema de saúde, nasce filho cego, nasce filho com problema no braço, nasce filho só bucha. Agora pergunta para o cara se ele quer voltar. Não, sabe por quê? Porque quando ele prega, foi a mesma coisa que João Batista perguntou para Jesus. Jesus, é você mesmo? Jesus falou, eu vou te dar uma resposta espiritual, João Batista.
Eu não vim para você ter uma vida boa. Eu não vou ir aí te salvar, não. Eu não vou salvar o seu corpo. Os coxos andam, os cegos vêm, os surdos ouvem, e a palavra é pregada aos pobres. Ele foi lá para cumprir o que Deus chamou ele. Você tem um destino profético, você tem uma missão, e você não pode ficar parado esperando que seja aquilo que o seu corpo e sua vontade quer. Vai sempre ser a mais. E quando Deus manda alguém para frente de uma guerra, é porque Ele confia no cara. Ele estava lutando uma causa santa. Eu vejo no grupo de WhatsApp da minha casa do Rio, que é numa reserva, as pessoas só falam em gambá, cachorro, gato que desapareceu. E do lado do condomínio tem uma favela chamada Tijuquinha. Você não vê falando de cesta básica, você não vê falando para ajudar a criança, mas você vê falando que a unha do gambá quebrou para não matar o gambá, que o vira-lata escapou e que tem que castrar gato. Essa é a causa que o mundo tem. Você não olha para as pessoas do lado, mas você só pensa em causas que fazem bem para a tua alma. Você só vai fazer o que você quer. Mas Urias não. Urias foi fiel até a morte e recebeu a coroa da vida. Hebreus 12, 1, 4 diz assim: vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Chegou a hora de resistir até o sangue. Porque depois dessa hora, virá arrebatamento para a gente. Antigamente, os cristãos eram lançados no fogo, lançado aos leões, e hoje, ser cerrado ao meio, ser lançado a leão, é passar a opressão que a gente está passando, é passar angústia, é passar solidão, é ter ataques de ansiedade, de depressão, é ser a alma atacada 24 horas, para que você e eu desistamos. Mas você não vai desistir, você tem um chamado. Resista até o sangue. Resista até o sangue, você tem uma missão. E a sua missão é maior do que os seus problemas. Urias tinha uma missão. Você vai para frente da guerra, ele podia falar não, mas ele teve um grande livramento na vida dele. Sabe qual foi? O grande livramento na vida dele foi que ele não ficou sabendo do que Davi fez com ele. Porque a pior dor que tem é a dor da traição. É como se você tivesse arrancado um braço. A pior dor que a dor do corpo é a dor da alma. Você fica amputado pro resto da vida, igual quando você perde um filho. Você fica a vida inteira tentando se curar, mas você é manco, você não tem aonde se segurar de tanta dor. Mas muitas vezes é preciso que você sangre para se purificar. Muitas vezes é preciso sangrar. Muitas vezes é preciso chorar por aquelas pessoas que você não conhece, orar por aqueles que estão do outro lado do mundo, pedir perdão para quem não merece. É preciso resistir até o sangue. Quando você estiver sangrando, você dobra os seus joelhos. Porque você tem um parceiro que sangrou. Jesus sangrou. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Não foi assim? Se for possível, quando ele viu que não era possível, ele falou, não é possível e pronto. Vai ser feita a tua vontade. Chama Jesus. Deus amou tanto Urias, que privou ele da dor. Ele foi fiel, Deus tirou ele da terra, para que ele não sentisse a dor que Davi sentiu. Nas últimas palavras de Davi, Davi velhinho, já não enxergando direito, Davi cita no segundo livro de Samuel, capítulo 23, 39, Urias,
Eteu, ao todo, um dos 37 valentes. Aquele homem valeu mais do que 1000 palavras. A vida e o exemplo de um guerreiro vale muito mais do que você ficar tentando converter alguém. Permanece porque o mundo espiritual inteiro está olhando para ver quem você é. Renuncia o prazer por amor a Deus. Urias renunciou o prazer por amor a Deus. São poucas pessoas que fazem isso. Urias morrendo venceu, e Davi vivendo estava morto. Essa é a diferença. Essa é a diferença de pessoas que são fiéis. De pessoas que às vezes olham para elas e falam: o que eu tenho a ver com esse mundo? Essas pessoas são ruins. E muitas vezes você tem razão para pedir para Deus te tirar da terra, porque você está fora do seu ambiente. Tua casa não é aqui. A tua casa é os céus. Na minha casa, muitas moradas, eu vou preparar um lugar. Nosso lugar é lá, a gente está aqui de passagem. Mas é uma passagem muito rápida, que não dá tempo de você ficar sendo egoísta. A fidelidade, ela não é um dom. Ah, Deus, eu quero ser fiel hoje à noite. Adorei essa palavra que derruba na minha cabeça fidelidade e caráter. Pum. Não, fidelidade é fruto. Fidelidade nasce com choro. Fidelidade nasce com arrependimento. Fidelidade nasce com intercessão. Você dobra o teu joelho e fala: Senhor, eu sou invejoso. Senhor, eu sou ciumento. Senhor, eu sou cruel. Senhor, eu sou fofoqueiro. A fidelidade, ela nasce quando você começa a lembrar quem você é e para aquilo que você veio. Só que isso não é pregado, porque isso não traz interesse para ninguém. Mas se você não for fiel até o sangue, você não vai na primeira leva. Se você não conseguir se segurar, se você ficar passeando pelo pátio, se você ficar vacilando em casa, olhando para os lados, achando que a vida é só esperar Jesus voltar, uma hora Satanás dá o bote. Preserva teu coração, guarda a entrada e saída do teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda a tua vida. Coloca o capacete da salvação. Coloca o cinturão da verdade. Pega o escudo da fé contra os dardos inflamados de Satanás. Pega a espada do Espírito, mas nunca se esqueça que a couraça da justiça, para proteger órgãos vitais, ela não tem a parte de trás. Então, não fica se abrindo e dando mole para qualquer um, porque você vai tomar facada, você vai tomar espadada. Ande lado a lado das pessoas, mas não fica achando que o mundo é uma alegria, que é uma festa, que todo mundo é teu amigo, porque Satanás usa pessoas para derrubar a gente. O diabo entrou em Davi para derrubar Urias. E muitos de vocês que estão me ouvindo, vocês sabem do que eu estou falando. Você às vezes tem uma esposa endemoniada em casa, um marido, um pai, um filho, alguém que você não sabe o que fazer mais. Mas como isso foi obra do inimigo, sabe a única forma que isso tem, a forma que isso sai da tua vida? Com constrangimento. Davi perseguiu, Davi perseguiu, Davi perseguiu, Davi perseguiu, Davi perseguiu. E o que aconteceu? Foi constrangido por fidelidade, por fidelidade, por fidelidade, por fidelidade, por fidelidade. Você vai ser perseguido, vai ser perseguido, vai ser perseguido, e você vai mostrar a glória, glória, a glória de Deus o tempo inteiro, porque esse é o caráter de um crente. O que adianta eu louvar, eu adorar, e quando as pessoas me perseguirem, eu agir pior do que elas? Toda hora vai ter alguém te perseguindo. Toda hora vai acontecer alguma coisa. É um pneu que fura. É uma bateria que acaba. É um negócio que acontece o dia inteiro. Quando você é guerreiro,
É o dia inteiro te caindo igual mulher rixosa, uma goteira, para você falar, chega! Mas sabe por que você não consegue? Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. A tua vontade de ver Jesus, ela é maior do que vencer na terra. A tua vontade de chegar até o final é tão lindo. Escrevi, combati o bom combate, guardei a carreira e completei a fé. Mas são tão poucas as pessoas que podem colocar isso em suas lápides. Combate o bom combate. Você veio para guerrear. Você veio para resistir até o sangue. Todos os levantes, todos os ataques, todas as tentações e todas as lutas. Jovens, vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Seja forte, seja corajoso. Se você está me ouvindo e precisa dessa força, você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa pedir perdão dos seus pecados. Você precisa falar, Senhor, eu preciso nascer de novo. Está tudo errado. Eu virei um mentiroso, uma mentirosa. Eu quero ter meu caráter transformado. Eu quero Jesus na minha vida. Você crê, pastora, que Jesus possa mudar o meu caráter? Eu creio. Jesus também cria. O ladrão da cruz, o assassino, disse, Jesus, lembra de mim quando estiveres no paraíso. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus muda o caráter. Jesus muda o coração das pessoas. Põe a mão no seu coração e diga assim comigo, Jesus Cristo, entra na minha vida. Entra na minha vida. Muda a minha história. Muda a minha história. Porque eu reconheço que o Senhor é o meu único. É o meu único Deus. Deus. Me salva. Me salva de mim mesmo. De mim mesmo. Que eu seja um guerreiro. Que eu lute pela minha casa. Pela igreja. Pelo meu ministério. Por tudo que está ao meu redor. Me dê forças. Escreve o meu nome. No livro da vida. E me perdoe. Todas as vezes que eu prostituí. O meu corpo. Que eu me viciei. Que eu menti. Que eu me abri para o inimigo. E eu declaro que a minha carne, a partir de hoje, aos socos, vai ser submissa ao meu espírito. E a minha missão, que é te servir e te adorar todos os dias da minha vida. Senhor Jesus, toca essas vidas com poder, Deus, que nenhum deles se perca, mas que todos sintam aí onde eles estiverem o teu amor, a tua paz, a tua alegria e o perdão, Jesus. O perdão, a reconciliação. Jesus, perdoa pecados. Eu não posso fazer isso, mas você pode, Jesus. Perdoa pecados, Jesus. Tira de prisões, tira de vícios. Põe a marca do sangue do Cordeiro, Jesus. Destrói o poder das trevas, Jesus, e liberta essas pessoas, Senhor. Que elas possam se sentir agora livres, salvas, libertas, leves, sabendo que a partir de agora vai começar um novo tempo. Não o tempo da hipocrisia, mas o mesmo tempo que Urias o Heteu viveu. Não o da religiosidade, mas o da verdade. Nos ensina a ser fiéis. Que começa a nascer agora os seus filhos fiéis. Eu os abençoo em nome de Jesus. Você que está em casa agora e puder levantar do teu lugar, levanta. Nós vamos terminar esse culto adorando a Deus. Deus vai mudar seu coração. Deus vai te perdoar. Você é um servo de Deus, mas você estava em casa andando para lá e para cá sem objetivo. Tua espada está largada do lado da cama.
Tua Bíblia está jogada. Ele está falando, se arma, se levanta. Se levanta. Porque eu tenho coisas grandes para você. As quatro paredes da tua casa não te prendem. Uma igreja vazia não me limita. Quando dois ou mais estão no nome dele, ele vem. Ele está com você aí no seu quarto, na sua sala. Deixa o Espírito Santo começar a soprar. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Se arrependa da tua negligência, da tua omissão, da tua paralisia, e começa a sentir de novo o Espírito Santo. Tocha do Senhor, Ele te chama. Tocha do Senhor. Tocha do Senhor. Você veio para queimar, você veio para ser luz no meio das trevas. Tocha do Senhor. Não é com a boca aberta, mas é com o testemunho. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, diz o Senhor. Tocha do Senhor. Começa a pegar fogo de novo, tocha. Vai recebendo remissão de pecados, vai recebendo sangue. Deus não rejeita oração. Adore Ele onde você estiver. Oração é alimento. Comece a orar e Ele vai te visitar. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. E basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, Ofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Louve, louve onde você estiver agora. Adore a Deus. Com muito louvor. Muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus não rejeita oração. Vai, guerreiro, vai orando onde você estiver. Oração é alimento. Levante os seus braços e adore aí onde você estiver. Eu nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Espera no Senhor. Basta somente esperar O que Deus irá fazer. Ele vai fazer obra de milagres na tua vida. Adore. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando,
aprendeu na dor que a única coisa que cura quando você está destruído é a adoração. Ele trocou a espada por uma harpa. Quando você está destruído, o que te reconstrói é a adoração. Você não consegue orar de tristeza. Você não consegue orar porque você está de luto. Adore, adore, chore, adore, adore, adore. Você está com medo do que está por vir. Adore, você vai ser curado. Adore, adore, adore a Ele. Quem deu força para a igreja primitiva foi Ele, sempre é Ele. O Espírito Santo veio quando eles estavam ali adorando, 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 adorando. Eles estavam adorando, adorando, adorando. Eu nasci pra te adorar. Com muito louvor, muito louvor, te adorando, te adorando, te adorando, te adorando. Eu vim pra adorar-te. Eu vim para dizer pro mundo que tu és meu Deus. Eu só vim pra te adorar. Eu só nasci pra te adorar. Eu só vim pra dizer que tu és meu Deus. Vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo e a mão dele não esteja encolhida, mas esteja estendida sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério. É uma pausa para você receber mais de Deus, mas nada acabou. Vai vir com força. Se arma, se prepara, porque você vai viver todos os sonhos de Deus para sua vida. Que a unção de Urias, o Eteu, esteja sobre a sua vida. A fidelidade até a morte, para que você receba a coroa da vida. Eu te abençoo em nome de Jesus.